É uma alegria para mim poder, nessa manhã, estar trazendo a mensagem de Deus, o nosso Senhor. Coloco-me na dependência de Deus para trazer a mensagem para vocês nessa manhã. Eu quero ler um trecho da palavra que está em Mateus capítulo 7, do versículo 15 ao 23. Mateus capítulo 7, do versículo 15 ao 23. O texto assim nos diz: Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se, porventura, uvas de espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim, toda boa árvore produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então Jesus lhes direi explicitamente: não vos conheço, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. O título da mensagem que eu trago esta manhã é Pelo fruto se conhece a árvore. Esse trecho é um trecho complicado para nós podermos entender aquilo que Jesus está querendo passar para os seus discípulos e para todos aqueles que estavam ouvindo. A palavra de Jesus, em primeira instância, num olhar, em primeira instância, parece contraditória. No versículo 16, ele fala: pelos seus frutos os conhecereis.
Colhem-se, porventura, uvas de espinheiros ou figo dos abrolhos? A colocação de Jesus é de que pelos frutos nós conhecemos aqueles que são fiéis a Ele. Mas no versículo 22, nós temos uma rejeição de Jesus Cristo. No versículo 22 ele diz: muitos naquele dia hão de dizer: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizeram muitos milagres? Então, no primeiro momento, Jesus diz: pelos frutos os conhecereis. Versículo 16. No versículo 22, há uma série de pessoas que, na verdade, produziram a profecia, milagres, chamaram a Jesus de Senhor, Senhor. Agora, como nós podemos entender esse texto que parece contraditório? A questão não é saber como os seres humanos distinguem os frutos. A questão está em saber como Jesus distingue os frutos. João capítulo 2, do versículo 22 a 25, nós temos 3 expressões que nós precisamos levar em conta. No versículo 22, ele diz: temos o testemunho que muitos creram nele. Muitos creram nele. Temos Jesus dizendo o seguinte no versículo 24, que não confiava neles. E no versículo 25 de João 2, Jesus diz: eu sei o que se passa no coração do homem. Em Samuel, 1 Samuel, capítulo 16, versículos 6 e 7, nós temos que Deus, como Trindade, não vê as ações exteriores. No versículo 21 do texto citado, do texto de Mateus, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Vejam como algumas instituições acabam clamando o Senhor Jesus como o Senhor. E eu começo falando do Espiritismo, da Umbanda. Meu filho e eu estávamos na praia
no dia 31 de dezembro. E num pedaço da praia, armaram um local para prestarem culto às divindades deles. Arrumaram um terreiro para prestar os cultos. E por incrível que pareça, eles oraram o Pai Nosso e glorificaram a Jesus. Num outro momento, nós temos a Legião da Boa Vontade, que usa o nome de Jesus para a produção de auxílio às mais diversas pessoas. Eles também invocam o nome de Jesus como Senhor. Temos os mórmons, que seguem parte da Bíblia e que têm em Jesus um nome de confiança. E quero destacar, por último, tem muitas religiões, muitos caminhos espirituais que clamam a Jesus como Senhor. E aí eu chamo a atenção dos irmãos para o neopentecostalismo. Usa-se o nome de Jesus para fazer curas, para fazer milagres. E nós vemos isso nas atividades das igrejas neopentecostais. Agora, onde está a divisão entre os que invocam falsamente e os que invocam sinceramente? Esse limiar é visto pelos homens? Nós conseguimos ver isso? Nós não podemos ver. Na verdade, somente podemos dar testemunho no nosso interior. Eu não posso dar testemunho pelo outro. Na questão da frutificação e de como Jesus me aceita. Eu não posso fazer isso com o outro. Eu só posso fazer isso comigo mesmo. O texto do apóstolo Paulo, que vai fazer com que nós consigamos confessar a Jesus como Senhor, é exatamente a presença do Espírito Santo na nossa vida. Precisamos do Espírito Santo na nossa vida para distinguir como nós estamos chamando a Jesus de Senhor. A análise de Jesus, nesse texto de Mateus, fala que muitos dirão: Senhor, Senhor, fizemos tantas coisas em seu nome.
Agora veja, qual é a análise de Jesus para com essas pessoas? Como será a identificação dos verdadeiros discípulos feita para Jesus? A identificação dos verdadeiros discípulos não se dá, primeiro, pelo exercício do dom ou o exercício do poder. Em segundo lugar, Jesus cita a questão da profecia, da libertação e dos milagres. E fala, em terceiro lugar, sobre os feitos ou as obras, exercício da dunamis, daquilo que é a movimentação da nossa pessoa. E, em quarto lugar, a vivência cristã. Falar ou agir como ou melhor do que o cristão não garante a escolha, nem mesmo através do que entendemos por comunhão. Naquele dia do juízo, Deus dirá a muitos que clamaram: Senhor, Senhor, e fizeram muitos milagres em nome do Senhor Jesus Cristo. O que Jesus vai dizer para eles? Eles, na verdade, fizeram tanto porque essa resposta de Jesus, a divisão entre aquele que é uma árvore boa e que dá bons frutos e uma árvore má que dá maus frutos, fazem as coisas pela anomia, pela falta de uma lei interior. Fizeram tudo, aqueles do versículo 22, fizeram tudo, todos os feitos foram feitos em nome de Jesus. Jesus, porém, ordenou que não fizesse. Por isso, Jesus declara: nunca os conheci. Quem entrará no reino dos céus? Jesus destaca: somente aquele que faz a vontade do Pai. Chamar Jesus Senhor, Senhor, não é tudo. E aqui entra a distinção entre a árvore má que produz maus frutos e a árvore boa que produz bons frutos. É preciso,
para dar bons frutos, a obediência. Citei aqui algumas das crenças que falam Senhor, Senhor. E aqui, onde Jesus vai declarar quem fez bons frutos ou maus frutos pela obediência. Então, o fruto que nós exercemos, ele sempre será baseado, fincado na pessoa de Jesus Cristo. Quando lemos Êxodo, capítulo 19, versículo 5, Deus diz: se diligente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança. João 14, 15 e 23 fala sobre amar a Jesus, que leva à obediência a Jesus. O Espírito que habita em nós faz com que o Filho de Deus, Jesus Cristo, habite em nós. E em Mateus 9, 15 e 23, temos que a obediência leva a não julgar as pessoas. O texto diz: misericórdia quero, não sacrifício. Como Jesus distingue os frutos? Porque ele fala sobre os frutos, os conhecereis. E chega depois e diz que muitos daqueles que realizaram muito fruto no nome de Jesus. Como podemos distinguir os frutos? O versículo 21 diz: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. A questão é a obediência. A distinção entre a árvore má, que dá maus frutos, ela trabalha, ela se desenvolve, ela profetiza em nome de Jesus, cura em nome de Jesus, porém estão fora da obediência em Jesus. Então, qual é a distinção? A distinção é a obediência. Então, nós temos uma discrepância entre o versículo 16 e o versículo 21. Temos de ver os frutos através da mente de Cristo. Eu posso distinguir os meus frutos pela mente de Jesus Cristo.
que a palavra de Deus vai declarar em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 16, que nós podemos desenvolver dentro de nós a mente de Jesus Cristo. Se temos a mente de Jesus Cristo, entenderemos o que é a obediência. E os frutos que vão ser reconhecidos por Jesus sempre estarão dentro da obediência. Então, como é que se distingue os frutos? Os frutos são distintos através da obediência. Então, o que Jesus espera de nós é, na verdade, a nossa obediência. Se você for fazer alguma coisa, veja se a mente de Cristo, que é formada dentro de nós, através da leitura, da meditação, da palavra de Deus e através das mensagens da igreja. Volto a afirmar que a árvore boa, que produz bons frutos, ela é obediente. E a árvore má, que produz maus frutos, trabalham na força humana. Não estão dentro da vontade de Jesus Cristo. Devemos cuidar quando vamos produzir algum fruto, se ele está na árvore boa e não na árvore má, distinguindo uma da outra através da obediência. Que Deus nos abençoe.